Bom dia, pessoal do sétimo ano. A gente está aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre reforma protestante. Vocês estão aí dentro do ambiente do mundo moderno. Acabamos de ver alguns pontos acerca da expansão marítima e a ideia hoje é a gente entender, né, um dos braços da questão moderna é a reforma protestante. A gente vai entrar nesse período aí muito interessante, 1517. Eu estou com um mapa conceitual para a gente poder dialogar com mais precisão. Preciso que vocês reproduzam ele no caderno, né? Quando a gente voltar a ter aula presencial, eu vou estar dando visto. Então, o nosso mapa conceitual traz algumas questões importantes. Vocês vão acompanhando aí em cima. Primeiras coisas acerca desse período aí que nós chamamos de Reforma Protestante. Vocês precisam entender as causas. Que causas são essas que vão provocar essa mudança dentro do ambiente eclesiástico que até então era dominante? Eu coloquei causas aí. Você tem o comércio de indulgências, formação de monarquias nacionais e a ascensão da burguesia. Gente, havia nesse período o comércio de coisas religiosas. Todo o comércio de coisas religiosas, de material religioso, é conhecido nesse período aí como venda de indulgências. E isso vai trazer indignação para quem compõe justamente a cúpula da igreja, que essa igreja é a igreja dominante, que é a igreja católica, desde o Império Romano, onde você tem o cristianismo aceito como religião predominante do império. A formação dos estados modernos, vocês já viram conosco um pouquinho dos teóricos, Thomas Hobbes, Maquiavel, Jean Abortin. São pensadores que vão trazer para a gente uma visão crítica acerca desse período, desse poder absolutista do rei. E a questão da burguesia, a burguesia é os comerciantes. A gente viu isso também quando estudou renascimento comercial e urbano, a ampliação do mercado, pessoas que controlam a venda e a compra, os mecanismos, a moeda. Então isso eu chamo de ascensão da burguesia. Logo após nós temos aí a origem. Que origem é essa que vai dar justamente uma condição para que a reforma protestante ocorra? Temos aí a questão do Império Romano Germânico e temos também a questão da liderança de Martim Lutero. Pessoal, essa igreja já está vivendo crise desde o século XII. Há um grupo de pessoas chamado ou pré-reformadores. Antes do reformadores existe o pré-reformadores, que vão justamente trazer todo esse questionamento, toda essa crítica pela parte de dentro. Eu não estou falando que tem pessoas do lado de fora fazendo a crítica a esse sistema religioso. Eles estão criticando pela parte de dentro. E isso é muito difícil que se segure. Então, nós temos a figura de Martim Lutero, que eu já quero conversar com vocês aqui na parte de baixo do nosso slide. Quem é Lutero? Lutero é um monge que está dentro da igreja e que, após fazer uma viagem para Roma, percebe algumas coisas irregulares dentro do sistema religioso ao qual ele faz parte. Eu já aconselho vocês, indico para vocês como atividade nesses dias aí, ver o filme Lutero. O filme Lutero é muito interessante, é um filme que tem características acadêmicas, vocês podem assistir ele aí, recomendo para vocês. E vocês vão fazer também uma resenha em cima do livro, ou melhor dizendo, do filme Lutero, e vocês vão trazer justamente esse comparativo com o conteúdo do módulo de vocês, com o que o filme traz, se há realmente uma concordância. Pessoal, quem é Lutero? Lutero é esse monge que eu falei com vocês. Ele é um monge alemão. Então essa reforma protestante tem como berço a Alemanha. A Alemanha é justamente o local onde há uma circulação de uma literatura latina, ou seja, os livros em latim, há a proibição da leitura dos livros. A igreja limita o conhecimento, como a gente viu já na expansão marítima, como você viu no filme 1492, A Conquista do Paraíso. Você viu qual foi a dificuldade para o pessoal começar a fazer as navegações, porque a igreja interferia de grande maneira, tanto na forma do povo pensar e de agir.
Lutero vai trazer as ideias da chamada 95 tese. Existe um local chamado a Igreja de Wittenberg, ou a Porta de Wittenberg. Lutero vai chegar e vai pregar 95 teses, e dentre as teses que ele vai trazer justamente que o justo viverá pela fé, e não mais pagando indulgência, não pagando para a questão religiosa. Gente, Lutero vai dar origem ao que nós chamamos aqui do lado do luteranismo. Luteranismo. O que é isso aí, pessoal? Acompanhem conosco aqui do lado. Ó, salvação pela fé, culto simples em língua normal, 2 sacramentos, batismo e eucaristia, livre interpretação da Bíblia. Pessoal, Lutero é o tradutor da Bíblia. Ele vai trazer o exemplar que está no latim, no grego, para a literatura alemã. Nesse momento, há uma coisa muito favorável para Lutero, que é a impressão da imprensa, a máquina de imprensa está circulando, ele vai imprimir o material e vai vender. Gente, é a partir daí que todo leigo tem acesso ao texto sagrado, à Bíblia Sagrada. Isso é muito interessante. É o que vai trazer outras reformas. Aqui do lado nós temos um exemplo bem interessante, que é o calvinismo. Luteranismo é na Alemanha. Calvinismo é na Suíça. Ou seja, a reforma não vai ocorrer somente em países, ou em um país, melhor dizendo, ela vai ocorrer em outros países. Vai ser uma desenvoltura, vai ter uma avalanche de mudança nesse sistema. Países que até então eram católicos abandonam o catolicismo e adotam a visão protestante. Calvinismo na Suíça, João Calvino, ideia da predestinação, ou seja, Deus já me predestinou para a salvação. Ele vai pautar a vida de riqueza. Aí que começa justamente a questão de discordar de Lutero. É uma única reforma, mas que vai ter divisões e que você vê hoje em muitas igrejas que se dizem, né, protestantes, temos muitas denominações, porque há uma discordância desde aquele período histórico lá. Além de Calvino e de Lutero, nós temos aqui em cima o que nós chamamos de anglicanismo. O que é anglicanismo? É a reforma protestante que ocorreu na Inglaterra. Você já viu anteriormente conosco que houve justamente um rompimento, um desgaste entre o rei Henrique VIII da Inglaterra com o poder católico. Esse anglicanismo vai nascer justamente pelo fato de Henrique VIII já estar se distanciando da Igreja Católica, não querer que interfira na política, no poder. Então o que a gente está vendo? A gente está vendo um poder que era absoluto até então, sendo questionado de maneira bem enfática. Todos esses pontos que eu citei para vocês vão provocar a chamada contra-reforma. O que é contra-reforma? É a ação da Igreja Católica contra os reformadores, que eles vão colocar como rebeldes, pessoas que estão internamente da Igreja, que se revoltam contra a Igreja. Algumas ações muito interessantes aqui, vocês podem acompanhar comigo. A contra-reforma vai instalar um tribunal chamado Tribunal do Santo Ofício, e que vai perseguir, que vai identificar quem é contrário à igreja. Tem uma cena naquele filme que a gente assistiu, 1492, pessoas sendo queimadas na fogueira, em praça pública, vocês lembram essa imagem? Justamente ali é uma forma pedagógica de dizer todo mundo que for contrário ao poder religioso pode morrer ali naquela fogueira. E temos a Companhia de Jesus. Nas expansões marítimas, vocês observam que tanto as companhias espanholas como católicas vinham justamente com um líder religioso que ia catequizar os novos povos. Tudo isso, gente, é produto dos concílios, e o concílio mais conhecido é o Concílio de Trento. Pessoal, então aqui a gente fez um resumo, um apanhado geral dessa fase chamada Reforma Protestante.
Eu aconselho vocês já a pegarem um módulo, tem uma atividade para ser feita, páginas 53 e 54. No mais, a gente vai estar conversando na rede social, vai estar conversando nos grupos, e aí a gente vai estar tirando dúvida e aprofundando esse conteúdo importantíssimo para o conhecimento de vocês acerca do mundo moderno.